Olá, sejam muito bem-vindos nessa continuação que estamos tratando sobre meteorologia aeronáutica. O capítulo 4, nós iremos tratar sobre calor e temperatura. Antes da gente fazer a leitura do nosso briefing, peço a todos que deixem um comentário, ativem o sininho e compartilhem para todos. Vamos iniciar. Introdução, escalas termométricas, temperatura do ar, inversão térmica, processos de transmissão de calor e calor específico. Então, na nossa introdução, calor é a energia que o objeto contém em suas moléculas. E a temperatura é uma medida da velocidade com que as moléculas de um objeto está se movendo. A imagem ao lado, a gente pode ver que nós temos um iceberg, a qual é uma temperatura, uma região, a qual essa temperatura é negativa, ou próxima de negativa. E abaixo nós temos um copo de água quente, uma xícara de água quente, a qual essa temperatura da água está acima, a qual a gente possa ver que está tendo uma evaporação desse líquido. Bem, a que ponto eu quero chegar? Veja que há uma singela diferença entre o que é calor e o que é temperatura. Então, como o calor ele está atribuído a uma quantidade de matéria que aquele corpo contém, e a temperatura está atribuída a essa velocidade, a gente pode falar claramente aqui que um iceberg possui mais calor em relação à imagem abaixo. E a xícara de água quente tem uma temperatura mais elevada em relação à imagem acima. Então, a quantidade de molécula define a quantidade de calor que esse corpo vai ter. E a quantidade dessa temperatura vai ser em relação ao quanto essas moléculas estão se movimentando. Então, acima, que é o iceberg, há muito calor na matéria, porém temperaturas baixas. Ou seja, as moléculas dentro desse corpo está praticamente parada ou se movimentando com uma velocidade muito baixa. Agora, a imagem abaixo, que é a xícara de água quente, o calor é reduzido, porque a quantidade dessa matéria em relação à imagem acima é menor, porém, essas moléculas estão se movimentando muito mais rápido, fazendo com que a temperatura seja maior que o iceberg. Então, podem parecer sinônimos, mas há uma diferença entre calor e temperatura. Temos aqui as escalas termométricas. A gente vai verificar também um em relação ao outro. Então, nós temos à esquerda escala Fahrenheit e à direita escala Celsius. Então, olhando para a imagem, a gente pode ver aqui que existem pequenas diferenças, como, por exemplo, a indicação do ponto de ebulição em relação ao ponto de fusão entre uma escala Celsius e Fahrenheit. Então, veja que na escala Celsius, o ponto de fusão inicia a 0 grau, em relação ao Fahrenheit, 32 graus. O ponto de ebulição tem a indicação de 100 graus em Celsius. Para a escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. A gente vai verificar qual que é esta diferença que faz essas numerações serem também diferentes. Então, na escala Celsius, é considerado o ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Então, veja que o Ender Celsius ele pegou como referência o número 0 e repartiu em 100 partes iguais. Então, estabilizando ou denominando, melhor dizendo, o ponto de fusão como 0, repartiu em 100 partes, a qual o número 100 corresponde ao ponto de ebulição. Então, Ender Celsius dividiu-se o intervalo obtido entre os pontos fixos, em que cada parte corresponde à uma unidade da escala. Já para a escala Fahrenheit, onde o ponto de fusão é considerado 32 e o ponto de ebulição 212, Gabriel Fahrenheit misturou água, gelo picado e cloreto de amônio.
e atribuiu à temperatura dessa mistura o valor de 0 e a temperatura do corpo humano 100 graus. Isso na escala Fahrenheit. No momento em que houve esta fusão do gelo, foi indicado algumas numerações diferentes em relação aos Celsius, a qual o ponto de fusão correspondeu a 32 e o ponto de ebulição correspondeu a 212. Bem, agora a gente temos aqui uma diferença entre transformação e variação. Então, quando a gente fala transformação, é simplesmente converter uma unidade medida para uma outra unidade medida. Então, existem inúmeros tipos de fórmulas, mas a mais comum é essa que foi mostrada aí para vocês. Então, transformação ou a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa. Também isso vai valer transformando graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, vai ser C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A gente vai mais adiante, em outros capítulos, a gente fazer alguns cálculos e a gente vai entender como é que funciona e trabalhar com esta fórmula. Agora, para a variação, modifica. Quando muitas perguntas, muitas questões relacionam muito a questão da variação. E muitos candidatos acabam errando porque simplesmente vão converter ou transformar, sendo que deveria somente verificar essa variação. E como é que é observada essa variação? Então veja, lá na escala Celsius, nós temos o ponto de fusão que é 0 e o ponto de ebulição que é 100. Então, fazendo a variação entre 0 e 100, corresponde ao 100. 100 menos 0, 100. Agora, lá na escala Fahrenheit, nós temos diferenças. 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão, e 212 graus Fahrenheit, que é o ponto de ebulição. Então, qual é a diferença, a variação dessa escala? Vai ter o resultado de 180. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma equiparação entre a variação em graus Celsius com a variação em graus Fahrenheit. E aí surge esta continha bem rápida de se fazer. 100 sobre 1 é igual a 180 sobre x. Fazendo uma operação matemática simples, a gente vai ter o quê? A variação de 1 grau Celsius vai corresponder a 1,8 graus Fahrenheit. Ou seja, lá na escala Celsius, a variação da temperatura entre elas vai ser de 1 grau. Já a variação dentro da escala Fahrenheit vai ser de 1,8. Então, existem algumas perguntas que está relacionado a essa variação. E aí é uma constante. Fazendo uma regrinha de 3 simples, 1 é 1,8. Quanto será uma variação com uma determinada temperatura que o exercício vai te dar? E aí você vai descobrir quanto vai variar na escala Fahrenheit, que proporcionalmente é diferente na variação da escala Celsius. Então vejamos que 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Então, tendo esta constante e fazendo a regra de 3, você vai conseguir resolver qualquer questão que esteja relacionada à variação. Da mesma forma, utilizando a fórmula da transformação, no momento em que o exercício ele quer de você a conversão entre essas unidades, você vai utilizar essa fórmula já demonstrada. Com relação aos instrumentos, nós temos o termômetro, que vai fazer a medição da temperatura. Então, ao lado a gente pode ver a relação do termômetro. E ao lado direito nós temos o termógrafo, que vai registrar a temperatura. Então veja que, por mais sutil pareça ser igual ali as palavras, mas no momento em que você buscar a morfologia ou a separação dessas palavras, a gente vai entender que há uma pequena diferença. Então, as duas palavras ali, termo, eles têm algo em comum. Só que o que vai diferenciar vai ser metro e grafo. Então, a palavra ali metro vem de medição. E a palavra grafo vem de grafia, de registro. Então, essa também
é uma diferença entre essas palavras. Então, termômetro vai medir e termógrafo vai registrar. Escala Kelvin. Então, William Thomson, Lord Kelvin, conhecido como Lord Kelvin, determinou através de experiências que a referência à temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula seria 0 Kelvin. O que isso quer dizer? Que lá nas escalas termométricas, os mais comuns, graus Celsius e graus Fahrenheit, o ponto de fusão não vai corresponder à menor agitação do estado da molécula. Mesmo que há uma indicação de 0 graus Celsius para aquela matéria, não quer dizer que as moléculas que estão ali sendo medidas não estejam em movimento. Ok? Então, Kelvin, ele verificou que para que tenha a menor agitação possível de uma molécula, foi-se necessário reduzir mais ainda essa temperatura. Então veja que na imagem ao lado, a representação de 0 Kelvin, ou seja, o menor estado de agitação dessa molécula, vai representar em graus Celsius uma negativa, 273 graus negativos. E aí surge, então, uma transformação de graus Celsius para Kelvin, a qual a gente pode ver K, que é o Kelvin, é igual a C, graus Celsius, mais 273. Então, todas as vezes que você for fazer uma transformação de graus Celsius para Kelvin, você vai somar com 273. Quando for fazer o inverso, de Kelvin para Celsius, você vai subtrair de 273. Vamos entender agora em relação à temperatura do ar. Para fins aeronáuticos, são temperaturas ao ar livre, isto é, as indicadas pelos elementos medidores da temperatura que estão instalados de modo que não recebem luz direta do Sol, e acima da superfície para que sejam reduzidos ao mínimo os outros fatores que possam causar imprecisão nas leituras. Importante, a linha que une as temperaturas iguais chama-se isoterma, traçada a cada 5 graus Celsius. Não vamos confundir aqui, em relação a esse tracejado de 5 graus Celsius, com a isotermia que ocorre lá na tropopausa. Lá, a relação é na questão vertical. Aqui, a representação da isoterma é no sentido horizontal. Então veja que na imagem ao lado, uma isoterma, por exemplo, de menos 5 graus Celsius, ele vai corresponder a uma grande área no sentido horizontal. E assim por diante. Então, a primeira forma de captar essa temperatura do ar, nós temos a forma da superfície. Então, pode ser observada ou prevista e informada em graus Celsius. Então, como observada, assim como a gente já viu lá no primeiro capítulo, vai ser codificada por uma estação meteorológica de superfície, uma EMS. O abrigo fica protegido e a uma altura em relação ao solo entre 1,5 m a 2 metros, justamente confirmando o que a gente já viu no slide anterior. Não tendo nenhuma interferência com o solo e também estar abrigado da luz solar para que não haja uma interferência através desses instrumentos. Importante, a temperatura é codificada no metar e espécie em graus Celsius inteiros e em 2 algarismos. As temperaturas abaixo de 0 graus Celsius serão precedidas da letra Mike, que em inglês significa minus, negativo. Então, a imagem ao lado, nós temos um reporte meteorológico chamado de METAR. Isso é bem comum também ser encontrado no espécie. Como aqui a gente não tem um reporte meteorológico de espécie, a gente tem aqui a maioria de METAR, verifique entre após o indicativo de nebulosidade, a gente vai ter 2 algarismos ao lado esquerdo, separado por uma barra, e 2 algarismos para o lado direito, antes ali da letra Quebec, que está relacionada à pressão. Depois a gente vai verificar também, um por um, como a gente vai decodificar esse METAR. Mas vamos iniciar com temperatura. Então veja, os 2 primeiros algarismos, ou
os dois algarismos antes da barra, corresponde à temperatura do ar. Então, na primeira linha ali do METAR Sierra Bravo Bravo Romeo, nós temos uma temperatura observada de 23 graus Celsius. Na linha inferior, o METAR de Sierra Bravo Golf Oscar, nós teremos 26 graus Celsius. E assim por diante. Após a barra, nós teremos uma outra indicação de temperatura, que está relacionada à temperatura do ponto de orvalho. Eu não vou falar ainda em relação a isso, porque vai ter um capítulo referente a isso. E aí a gente vai conseguir entender qual é a relação entre a temperatura do ar com a temperatura do ponto de orvalho. Mas a primeiro momento, a gente precisa entender que num código meteorológico METAR e espécie, os dois primeiros algarismos sempre vão ser temperatura do ar. Próxima, existe uma outra forma, que é a previsão. Assim como a gente já viu lá no primeiro capítulo, codificada por Centro Meteorológico de Aeródromo, CMA. Importante, a temperatura é codificada no TAF em graus Celsius inteiros, da mesma forma como a gente viu no METAR espécie, e em dois algarismos. As temperaturas abaixo de 0 graus Celsius serão precedidas da letra Mike, que é minus negativo no idioma português. Por se tratar de previsão, somente no TAF, agora tem que tomar muito cuidado com isso, somente no TAF terão informações de temperatura máxima, representado lá na codificação TX, e temperatura mínima, representado lá na codificação TN, levando à consideração qual temperatura foi registrada primeiro. Então, como a gente está tratando aqui de previsão, não vamos colocar uma informação de observação da temperatura, porque esta informação ela já foi inserida lá no código METAR e espécie, que é justamente códigos de observação. Como o TAF ele é produzido como um código de previsão, então é muito mais interessante adicionar temperatura máxima e uma temperatura mínima com um determinado horário. Então vamos ver aqui numa imagem que acabou de mostrar aí para vocês, que da mesma posição a qual depois do indicativo de nebulosidade, vejam que a gente tem algumas siglas ali, TX e TN, tanto no TAF de Sierra Bravo Bravo Romeo, quanto no TAF Sierra Bravo Sierra Papá. Então veja, a gente tem ali, na primeira linha do TAF Sierra Bravo Bravo Romeo, TX 34 barra 0618 Zulu. E depois TN 17 barra 0709 Zulu. Como a gente está trabalhando com previsão, o que vai ser interessante informar para o comandante, para a tripulação, qual é a previsão que possa ocorrer de temperatura máxima ou mínima? O dia e o horário. Então sempre vai ser assim. Qualquer TAF de qualquer lugar do mundo? Sim. Então sempre vai vir a temperatura que vai ser considerada a primeira a chegar. Não necessariamente sempre vai vir a máxima e a mínima. Podem vir TAFs que vão ser o contrário, porque, como ali já está escrito, levando a consideração de qual temperatura foi registrada primeiro. Aqui no caso, foi registrada a primeira máxima e depois a mínima. Então a máxima, neste caso, neste exemplo, é 34 graus Celsius, separado por uma barra e depois vem 5 algarismos, sendo 4 números e uma letra. Então os dois primeiros algarismos, após a barra, vai ser o dia, os dois penúltimos algarismos vão estar relacionados ao horário, e esse último algarismo, que é a letra, é representada a hora que está sendo estipulada, que é a hora UTC, a hora universal. Então vamos só fazer essa primeira leitura. Temperatura máxima de 34 graus Celsius, prevista para o dia 6, às 18 Zulu. E temperatura mínima de 17 graus Celsius, prevista no dia 7, às 9 Zulu. Na linha abaixo, que é o TAF de Sierra Bravo Sierra Papá, a gente tem lá temperatura máxima de 22 graus Celsius, prevista para o dia 6, às 17 Zulu, e temperatura mínima de 16 graus Celsius, prevista para o dia 6, às 23 Zulu. Então, essas informações, veja que é um pouco mais completa em relação à observação. Porque lá na observação,
o horário que foi codificado aquele metar ou espécie é o que vai valer aquela temperatura até a próximo metar que vai ser confeccionado. Já que no TAF é uma janela, existe uma previsão a qual, se você chegar às 18 Zulu, no dia 6 está prevista 34 graus. E se você chegar às 9 Zulu do dia 7, está prevista uma mínima 17. Tá? Veja que aqui nós estamos tratando de previsão. Não necessariamente é esta numeração que você vai encontrar no dia que você chegar. Possa ser que seja 1 grau acima, 1 grau abaixo. A precisão ela é muito elevada, muito alta. A acuracidade é elevada. Nunca vai ser, como por exemplo aqui nessa previsão de 34, e quando você chegou naquele horário, deu um exemplo aqui que vou colocar, 25 graus Celsius. Não. Sempre vai ser muito próximo esses números, tá? Mas pode ser que seja igual, ou 1 grau acima, 1 grau abaixo, mas até aí é aceitável. Com relação à temperatura na observação, se foi observado, num exemplo, 22 graus Celsius, se você olhar lá no seu termômetro, lá da sua aeronave, vai estar indicando 22 graus Celsius, porque é a observação naquele momento. A previsão pode ocorrer um erro, mas é aceitável. Bem, com relação à temperatura do ar, que está relacionada à altitude, é a temperatura medida nos diversos níveis da atmosfera. Então, como previsão, a gente recebe essa codificação pelo Centro de Previsão Diária Mundial, assim como a gente viu também lá no primeiro capítulo, que é o WAFC Washington. E o importante, é obtida através da radiosondagem e informada para a navegação aérea através da carta Wind Temperatures. Se forem positivas, serão precedidas do sinal positivo e não terão qualquer notação se forem negativas. Bem, pode ser que ocorra uma pequena confusão, porque a radiosondagem ela está atrelada com a estação meteorológica de altitude, que é a EMA. E a gente viu que a EMA ela trata os dados como observação. E por que aqui ela vai ser feita como previsão? Então veja, cada país que fez ali um acordo com o WFC Washington ou Londres, aquele país ele ainda necessita informar para essas autoridades as informações relativas à observação daquele aeródromo ou da altitude. Então o Brasil ele vai fazendo essa observação através da radiosondagem e essas informações elas são levadas. Lembra que a gente viu as fases? Que a gente tem a observação, depois a gente tem a divulgação, coleta. Então, essa fase é o que vai fazer com que o Brasil entregue essas informações para o acordo ali que é o WFC, e esse WFC vai fazer a análise desses dados observados, transformando em previsão. E aí vai ser entregue novamente para o Brasil, que no caso aqui é o Washington, informando as previsões nestes níveis de voo. Então, o exemplo ao lado, a gente pode ver que é uma região que está associando América do Norte, América Central, América do Sul, uma parte ali da África e uma parte da Europa. E veja que essas informações que estão sendo mostradas aqui para a gente, elas são de previsões de temperatura e direção e velocidade do vento. Vai ter um capítulo também à parte que vai explicar o que significa, né, qual é o significado dessa simbologia, mas o que a gente precisa ficar atento aqui, como já foi mostrado, é a temperatura. Então veja, todos esses números que a gente está vendo na imagem estão relacionados à temperatura e não relacionada à velocidade do vento, e sim à temperatura do ar. Então, se vir acompanhado com um sinal positivo, logicamente, são temperaturas positivas. Se não vir acompanhado com nenhum sinal positivo, ou seja, nem negativo e muito menos positivo, sem esse sinal, está associando com temperaturas negativas. Então veja que na imagem, se a gente for olhar minuciosamente, pode ser que a gente encontre uma temperatura positiva ou outra. Como está associado a um nível bem elevado, então a maioria
da previsão é temperaturas negativas. Logicamente, não está acompanhado com um sinal nem positivo e nem negativo. Simplesmente, ele vai vir acompanhado sem sinal. Uma outra forma de captar essa temperatura, que é em voo, é a temperatura do ar externo à aeronave no seu nível de voo. E nesse caso vai ser a observada, a lida no instrumento. Como ali já está dizendo, lida diretamente no instrumento a bordo da aeronave. Então, se você tem uma carta de previsão voando em determinado nível e lá tem uma indicação, por exemplo, 34 graus Celsius negativos, e aí você está com a sua aeronave naquele nível, só que a observação que está ali sendo mostrada é 1 grau acima, 1 grau abaixo. Então está errado essa previsão? Não. Lembra, da mesma forma que funciona lá para a previsão do TAF em relação ao metal e espécie, e o que você está observando no momento ali na sua aeronave, não será diferente na carta de vento e temperatura. Importante, esta medida é influenciada por vários fatores externos, tais como radiação, compressão e atrito, que tendem a diminuir a exatidão das leituras. Então veja que é um instrumento que, na medida em que a gente vai subindo para altitudes maiores ou altitudes mais elevadas, esse instrumento ele vai começar a acumular erros. E talvez a indicação que ele está te mostrando lá não corresponda ao que está acontecendo realmente. Então por isso que existem aeronaves muito mais modernas e que voam em altitudes extremamente altas, que existem outros instrumentos relacionados à temperatura para que você tenha uma precisão melhor. Aeronaves, como neste exemplo ao lado, como também não vai voar em altitudes elevadas, é aceitável um determinado erro, um acúmulo de erro. Por isso que é necessário também fazer o cálculo de altimetria. Então, 3 tipos de temperaturas que a gente vai começar a elucidar aqui. A gente tem a IAT, que é Indicated Air Temperature, então temperatura do ar indicado. Então veja, é bem intuitivo, né? Indicado aonde? Pelo instrumento. Então você olhou para o instrumento, o ponteiro ali está indicando uma determinada numeração, ali vai ser a temperatura indicada. Nós temos ali na letra brava o CAT, Calibrated Air Temperature, então temperatura do ar calibrada. Essa palavra calibrada é em relação ao instrumento e à posição em que esse instrumento se encontra. Então, dependendo de onde esse instrumento foi instalado, ele pode ter um acúmulo de erro na sua posição. Então, é considerado esse acúmulo e sendo contabilizado para que o ponteiro, no momento ali que ele indicar uma determinada temperatura, esteja correto. E depois nós temos ali na letra Charlie, TAT, True Air Temperature. Então veja, temperatura do ar verdadeira. E isso ainda confirma mais ainda que no momento em que você estiver em uma altitude maior, a temperatura indicada vai ter um acúmulo de erro. Então é necessário fazer com que haja outros cálculos para que você realmente encontre a temperatura do ar verdadeira. E aí vai ser considerada em relação à densidade do ar. Então, como há uma diferença entre pressão e densidade e temperatura, o instrumento que esteja ali fornecendo essa temperatura em TAT, ele vai te dar uma precisão maior em relação à temperatura indicada. Caso você não tenha esse tipo de instrumento, caberá ao piloto, através da altimetria, descobrir a temperatura do ar verdadeira ou utilizando o computador de voo. Inversão térmica. Importante, gradiente térmico negativo. Então veja, a característica principal da troposfera, como a gente já viu lá nos capítulos anteriores, é o gradiente térmico positivo, 2 graus Celsius para cada 1000 pés ou 0,65 graus Celsius para cada 100 metros. No gradiente térmico negativo, não existe ou não é necessário saber qual é a quantidade de graus que vai perder inversamente proporcional. Então, nesse caso, o que aqui quer dizer? Que no gradiente térmico negativo, no momento em que você esteja subindo com a sua aeronave, a indicação lá do seu instrumento ela vai ser positiva, diferentemente no que ocorre no gradiente térmico positivo, que é inversamente proporcional.
Quanto mais alto a gente subir, estamos nos afastando da superfície terrestre, e o que vai acontecer? Temperatura vai cair. Na inversão térmica ocorre ao contrário. Então, quanto mais alto a gente for subir, a gente vai ter uma indicação positiva, a temperatura vai aumentar em relação se a gente estiver se aproximando na superfície. Por que isso ocorre, né? Embora ela é considerada uma condição estável da atmosfera. Muitos se confundem achando que é uma questão instável, uma instabilidade atmosférica que ocasionou essa condição. Não. O gradiente térmico negativo ele é uma condição estável, ou seja, é natural acontecer. Porém, com a atividade humana, pode ser que acelere esse tempo ou permaneça por maior tempo essa condição. Então, em dias, como a gente pode ver ali numa das imagens, num dia em que há um grande processo de combustão, e isso sendo dissipado para a atmosfera, o ar quente, que normalmente ele é mais leve, lembra que a gente viu na questão da umidade? O ar quente ele é mais leve, ele vai subir, ele acaba sendo barrado por essas quantidades de combustão que está em suspensão, fazendo com que seja forçado o ar quente descer e ir resfriando, indo para a superfície. Então, nesse momento que vai tendo essa circulação contrária do que seria o natural, que é o ar quente subir, escapando da atmosfera e esfriando lá em cima, ele acaba sendo obrigado a esfriar lá embaixo. E aí, ocasionando essa inversão térmica, a qual você vai observar lá no termômetro um aumento de temperatura no momento que você subir, ou um decréscimo de temperatura no momento em que você descer. Então ocorre em todo o ano, sendo que no inverno elas são mais baixas, principalmente no período noturno. Processo de transmissão de calor. Então a gente tem alguns tipos de processos que a gente vai verificar um por um. Devido à desigual aquisição e perda de calor, o ar está o tempo todo em movimento. O vento e o estado do tempo são resultantes dos movimentos e das transformações de calor da atmosfera. O que a gente precisa deixar claro aqui, como um princípio, é que a gente não está ainda atribuindo o aumento de temperatura ou o decréscimo dessa temperatura em relação à pressão ou densidade. Tudo bem? Então, existe também a questão do movimento do vento em relação às pressões. Aqui, a gente está trabalhando em relação à temperatura. Então, como há essa perda e ganho de calor em várias regiões do globo terrestre, é o que vai ocorrer o movimento desse ar. Mas aqui a gente está elucidando isoladamente essas ações. Então existem 4 processos principais em meteorologia: condução, radiação, convecção e advecção. Então a primeira aqui, condução. Então bem intuitivo, né? Conduzir algo, que é por molécula a molécula. É a transmissão de calor por contato. Então ao lado a gente pode ver o seguinte: para que eu não queime a minha mão, embora eu esteja usando um equipamento de proteção, veja que a barra ela está sendo aquecida por contato com o fogo. Diferentemente seria se essa barra estivesse mais afastada. Então, como há um contato de molécula a molécula, o fogo está tocando na barra, ela vai conduzir essa temperatura para toda a extensão dessa matéria. E aí a gente chama de condução. Então, em superfície fria, vai estar relacionada ao ar frio, e na superfície quente, relacionada ao ar quente. O que isso quer dizer? Em um dia de sol, a superfície terrestre vai aquecer por condução, e na parte noturna, a superfície terrestre vai resfriar pelo contato do ar, que está frio. Maus condutores, como exemplo, cortiça, fibra de vidro e gases. O que isso quer dizer com maus condutores? Quando a gente fala que um determinado material é mau condutor ou bom condutor, quer dizer o quê? Se ele for um bom condutor, ele vai conseguir conduzir essa temperatura sem dissipar o calor. Diferentemente dos maus condutores que, no momento em que ele for levado a uma elevada temperatura, ele não vai conseguir reter esse calor, ele vai dissipar o calor, fazendo com que acabe ocorrendo a queima ali daquele material ou acaba você se queimando, se você ficar segurando.
Então, ali como exemplo, cortiça, fibra de vidro, madeira, gases, eles são maus condutores, eles não conseguem isolar e continuar essa condução. Eles acabam dissipando e ocasionando o aumento dessa temperatura e a queima. Um outro tipo de processo é a radiação. Então, é a transmissão de calor à distância, sem contato entre os corpos, em um meio rarefeito, sob forma de ondas. Importante: durante o dia, radiação solar e durante a noite, radiação terrestre. Então veja, durante o dia, o Sol vai aquecer o ar através da radiação e o ar vai aquecer a superfície terrestre no processo de condução. Durante a noite, como não vai ter a parte luminosa aquecendo a superfície terrestre, a Terra ela vai dissipar o calor. Essa dissipação é através da radiação terrestre. Consequentemente, o ar vai resfriar. E por contato com a superfície também vai resfriar. Então veja que é um processo condizente entre o que acontece na condução e o que acontece ali na radiação, como um exemplo aqui do globo terrestre. Uma outra forma é a convecção. Então é o transporte de calor no sentido vertical. Esse ar se torna aquecido e, por consequência, diminui a densidade se elevando, e o ar mais frio, por ser mais denso, desce para tomar seu lugar, formando uma corrente contínua de ar quente e ar frio. Então, na imagem ao lado, veja, é necessário ter contato entre uma superfície com o ar para que depois gere um outro tipo de processo, como no caso a convecção. Então, tanto na imagem acima quanto na imagem abaixo, o ar ou líquido, eles estão sofrendo uma convecção através da condução. Então, na imagem acima, o Sol aquece o ar através da radiação, o ar passa essa temperatura para a superfície terrestre através da condução e, consequentemente, como há um aquecimento, esse ar vai subir, por ele ser mais leve, encontra as camadas mais frias, onde ocorre o gradiente térmico positivo, resfriando, como ele é mais denso, ele vai cair e gera essa condução. Da mesma forma na imagem abaixo. Então, por contato, o fogo aquece a superfície, a qual ali está com água, e aí, através desse contato, gera uma convecção da matéria, onde o que está mais quente se eleva e o que está mais frio desce, gerando esta convecção. Para o ar, está relacionado também à corrente de ar e também está associada ao ar instável. Então, o ar turbulento, como ocorre no nosso dia a dia, na aviação, é justamente a convecção do ar. Então, o ar mais quente sobe no sentido vertical, resfria e desce no sentido vertical, gerando um ar turbulento, ou uma corrente de ar, ou ar instável. O outro tipo de processo é o advecção. Então, é a transmissão de calor no sentido horizontal. O importante aqui, na advecção, ocorre o vento e ar e está considerado como ar estável. Então, veja, se na convecção é na vertical, a advecção será no sentido horizontal. E no sentido horizontal, ela está associada ao vento e ao ar estável. Calor específico. Então, o calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Então veja, na imagem ao lado a gente tem aqui uma tabela a qual a gente tem umas numerações em relação à substância. Então, por exemplo, a água ela está indicada como 1 grau Celsius. O ouro está indicado como 0,03 graus Celsius. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior essa numeração, como por exemplo a água, ele precisa receber muito mais calor ou perder muito mais energia para que consiga ter essa variação. O ouro, por ter um calor específico menor, ele não necessita ter uma temperatura tão elevada para conseguir variar essa temperatura.
Um outro exemplo, como eu coloquei na imagem ao lado, que é muito comum isso acontecer em praias, é em relação à temperatura da água com a temperatura da areia. Então veja, o calor específico da água é 1 e o da areia é 0,20. Então veja, durante o dia, por ser 0,20 a areia ela vai precisar de receber menos luz para conseguir variar essa temperatura, e a água precisa receber muita energia para que consiga variar 1 grau. Então isso é muito comum durante o dia. A areia ser mais quente em relação à água que está fria. No período noturno, veja que, da mesma forma que houve uma facilidade da areia ganhar temperatura, ele vai ter uma facilidade também de perder temperatura em relação à água. Então, à noite é muito comum acontecer o inverso. A areia estar mais fria em relação à água. A água precisa de mais temperaturas ali inferiores, né, negativas, para conseguir variar a sua temperatura. Então, algumas substâncias, para que sua temperatura seja elevada em 1 grau Celsius, requerem uma grande quantidade de calor. Com outras substâncias, para que suas temperaturas tenham também um aumento de 1 grau Celsius em sua temperatura, necessitam receber menos calor, como foi o exemplo da areia e água. Importante: quanto maior o número do calor específico, mais difícil essa substância irá variar de temperatura. Debriefing. Então nós temos lá temperaturas, superfície, estação meteorológica de superfície, METAR e espécie, observação, e o Centro Meteorológico de Aeródromo, que é o CMA, TAF, que é o de previsão. Para a altitude, nós temos o WAFC, CNMA, ou CIMAER, né? Atualmente é considerado como CIMAER, que vão produzir as cartas de vento e temperatura, e é de previsão. E para o voo, nós teremos algumas outras indicações, IAT, que é indicada, o CAT, que é calibrada, e TAT, verdadeira. Inversão térmica. Temperatura aumenta com o aumento da altitude, que também pode ser chamado de gradiente térmico negativo. Propagação de calor, então por condução, de molécula a molécula. Radiação, sem presença de matéria. Convecção, no sentido vertical, onde pode gerar as correntes, ar instável e turbulento. E advecção, no sentido horizontal, vento e ar estável. As isotermas, que são linhas que unem pontos de igual temperatura, e a gente viu lá nos slides anteriores, que é de 5 em 5 graus, que essa isotermia ela é calculada. E o calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa de um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. E por último, nós temos as escalas termométricas. Então, de graus Celsius para graus Fahrenheit, onde ocorre a transformação. Então, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E temos a variação, que é 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. E a conversão que nós temos entre graus Celsius e Kelvin. Então, de graus Celsius para Kelvin, eu vou somar com 273. E se for o inverso, eu vou subtrair de 273. E com isso, finalizamos o nosso 4º capítulo. Até a próxima!